Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje aconteceu algo muito importante, realmente transformador. E eu tenho certeza que nunca mais eu serei o mesmo. Mas para que eu possa te contar o que aconteceu hoje, eu preciso que você entenda quem era eu antes desse fato. Talvez você olhe para as minhas roupas e pense assim: o que aconteceu de tão importante que mudou a sua vida? Pois pelas suas roupas eu vejo você um homem rico. E sim, eu sou um homem muito rico. Eu tenho um emprego muito bom que me paga muito bem. Eu sou o chefe dos publicanos aqui em Jericó, a minha cidade. Só que, apesar de eu ter muito dinheiro, apesar de eu ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, tem muitas coisas que o dinheiro não compra. E eu não tinha essas coisas. O que eu tinha? Eu tinha pessoas que se aproximavam de mim por interesse, eu estava cercado de falsidade, eu estava cercado de pessoas que não queriam nada de mim ou para mim, só queriam as minhas coisas, os meus bens, o meu dinheiro. Mas hoje eu conheci um homem diferente. Na verdade, eu já tinha visto falar dele. Jesus. Jesus é um galileu, veio da cidade de Nazaré. E o pessoal falava muito dele aqui em Jericó. Diziam que ele faz milagres, que ele até perdoa pecados. E eu fiquei curioso, eu queria conhecer esse homem. E hoje, mais cedo, eu fiquei sabendo que ele estava entrando aqui em Jericó. E como eu fiquei sabendo disso? Algumas pessoas vieram me dizer: olha, Jesus, o Nazareno, está entrando na cidade e ele fez um milagre. Ele curou Bartimeu, o cego. E eu pensei: curar um cego de nascença? Como pode isso? Cada vez a minha curiosidade foi ficando maior. E quando eu vi o burburinho da multidão chegando perto da minha casa, eu fui para a rua. E ali eu tentei ver Jesus. Mas como você percebe, eu sou baixinho. Eu tenho pouco mais de 1,50 m. E no meio da multidão eu não conseguia enxergar Jesus. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e adiante no caminho, lá onde Jesus ia passar, tem uma figueira. Eu corri até aquela figueira o mais rápido que eu pude e eu subi nela. Eu subi nela e fui vendo ao longe Jesus se aproximando, a multidão junto com ele, e de repente ele estava ali, bem próximo de mim. E eu fiquei olhando para aquele homem. Jesus era um mestre, mas é um mestre como eu nunca tinha visto. Ele usava roupa simples, não usava aquelas roupas cheias de filactérios que os fariseus, que os mestres da lei utilizam. Não, ele usava uma roupa simples, mais simples que a minha, talvez. E ele estava no meio de pessoas de todos os tipos, homens, mulheres, pessoas com necessidades, visivelmente pessoas necessitadas, mendigos, eu não gosto dessa palavra, mas mendigos, pessoas com quem eu jamais me sentaria para fazer uma refeição, estavam próximas daquele mestre. E ele não somente falava com aquelas pessoas, ele não somente ensinava a elas, mas ele tocava nas pessoas e as abençoava. E eu fiquei ali, parado naquela figueira, em cima daquela figueira, olhando para Jesus. Parecia que tudo tinha parado à minha volta, quando de repente ele olha para mim. Quando ele olhou para mim, quando aqueles olhos penetraram no meu olhar, eu não sabia se eu fugia, eu não sabia se eu descia daquela árvore, eu não sabia se eu desviava o olhar, eu não sabia o que fazer. Foi um misto de medo, de vergonha, foi um misto de dor, de arrependimento. Foi muito diferente. Jamais alguém me olhou daquela forma. Eu não sei quanto tempo durou aquele olhar, mas aquele olhar penetrou na minha alma. E de repente ele disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu quero ficar na tua casa. Ele sabia o meu nome. Ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto ele, eu só tinha ouvido falar. Existe um mestre que veio e fez milagres e perdoou pecados. E esse mestre não só me olhou, como ele me chamou pelo nome. E ele me disse: desce dessa árvore, porque eu quero ir na tua casa. Jamais um mestre quis ir na minha casa. Jamais um mestre se interessou por mim. Pelo contrário, os fariseus, os mestres da lei, todo o meu povo me odiava, porque eu sou um publicano, porque eu sou um empregado dos romanos que dominam o nosso povo. Eu sou persona não grata para eles, mas não para aquele mestre, não para Jesus. Jesus me convidou para descer daquela árvore,
para que ele fosse na minha casa. Sabe o que eu fiz? Eu desci correndo daquela árvore e assim como eu desci correndo, eu fui até a minha casa e eu chamei os meus empregados e eu disse: vamos preparar um banquete, porque Jesus de Nazaré está vindo aí. E eles não sabiam quem era Jesus, também só tinham visto falar, mas eles não perguntaram nada. E lá pelas 6 horas da tarde, quando o sol começava a se pôr, Jesus veio chegando, junto com a multidão. Veio ele, vieram os discípulos deles, e todo aquele povo que estava com ele na rua, grande parte acompanhou ele. E eles foram entrando na minha casa, e Jesus ensinando as pessoas, mas ensinando com uma autoridade que eu nunca tinha visto antes. Eu ainda estava chocado. Eu ainda não conseguia chegar perto dele. Eu olhava de longe enquanto ele ensinava. E ele ensinava de uma forma como eu nunca vi antes. Jesus ensinando. Eu olhei para um lado e eu vi um homem que estava descalço. Eu vi aquele homem descalço, eu corri até o meu armário, eu peguei um par de sandálias, fui até aquele homem e coloquei as sandálias nele. Foi uma emoção diferente, eu nunca tinha sentido algo igual. Eu coloquei as sandálias nos pés daquele homem. E quando eu levantei, eu olhei para o outro lado e eu vi 2 homens que estavam sem agasalhos, estavam sem túnica, sem capa. E a noite já estava chegando e eles estavam com frio. E eu fui correndo de novo até o meu armário. Lá eu peguei 2 capas e trouxe e dei para aqueles homens. E eu não acreditava no que eu estava fazendo. Na verdade, eu não acredito ainda no que aconteceu. Eu olhei para Jesus e disse: mestre, olha. Era como se eu fosse uma criança olhando para o pai e dizendo: consertei o brinquedo que eu quebrei. Eu disse: mestre, olha, eu estou dividindo tudo que eu tenho com os pobres. E eu disse para ele: mestre, e se por acaso eu extorquir alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E mais uma vez ele me olhou. Aquele olhar penetrante. Mais uma vez cortou a minha alma, mas dessa vez eu não senti culpa, dessa vez eu não senti medo, eu não senti vergonha. Aquele olhar parecia que me abraçava. E ele disse: hoje houve salvação nesta casa. Este homem também é um filho de Abraão. Ele falou isso de mim. Ele disse que eu, Zaqueu, o publicano odiado, sou um filho de Abraão. E ele disse mais. Ele disse: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Isso foi o que me aconteceu hoje. Eu estava perdido. Eu tinha dinheiro, mas não tinha nada. Ele me encontrou com o seu olhar penetrante. Ele perdoou os meus pecados. Eu nunca havia me importado com ninguém, porque, como todos me odiavam, como eu conseguiria amar alguém? Mas nessa noite, eu aprendi a amar. Eu aprendi a compartilhar aquilo que eu tinha com aqueles que não têm. E essa vai ser a minha vida de agora em diante. Eu fui encontrado, eu fui perdoado. E Jesus me chamou de filho de Abraão, herdeiro das promessas, filho daquele que foi chamado para abençoar todas as nações da terra. E através de mim, Jesus vai abençoar muitas pessoas. Só que isso não fica só para mim. Jesus também quer te encontrar. Jesus quer olhar nos teus olhos da forma como Ele olhou nos meus. Ele quer chegar na tua alma e quer falar para você do amor que Ele tem e que contagia e que transforma, como transformou a minha vida. Jesus quer te chamar de filho de Abraão. Jesus quer te resgatar. Porque se você está perdido, o Filho do Homem veio para buscar e para salvar. Esse é o Jesus, e isso foi o que aconteceu com a minha vida.